no lugar. Pai, joga todo impedimento, meu Pai, todo desânimo, meu Pai, tristeza, meu Pai, que bate, meu Pai, no coração dos teus filhos, para que eles não venham te adorar, meu Pai. Joga por terra, meu Pai, todo desânimo, todo, meu Pai, fadiga, meu Pai, de estar louvando e agradecendo o teu nome neste lugar. Traz, Pai amado, o teu povo em segurança. Guarda, livra, Senhor, de todo mal, Senhor da glória. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e agradeço, meu Pai, por cada vida que se encontra aqui. Pai amado, hoje é um dia, meu Pai, especial, mas eu creio que todos os dias é um dia especial. Pai amado, Pai querido, eu louvo, meu Pai, por cada mulher, meu Pai, que é mãe, aquelas, meu Pai, que não é mãe também, mas faz muitas das vezes o papel de mãe, Senhor da glória, cuidando, Senhor, de cada criança, de cada jovem, meu Pai, que precisa, meu Pai, às vezes de uma atenção, Pai amado. E muitas das vezes, Senhor, também temos pais, Senhor, ou Senhor, algum homem, meu Pai, aqui neste lugar, que também faz o papel de mãe. Oh, Pai amado, louvamos e agradecemos o teu santo nome. Guarda, meu Pai, sustenta, meu Pai, a cada vida neste lugar, Senhor da glória. Toma, Senhor, este culto nas tuas mãos, meu Pai. Venhamos dar um culto abençoado no teu santo nome, Pai amado. Pai, Senhor, Pai, o Senhor fala, meu Pai, na tua palavra, meu Pai, e basta, meu Pai, nós abrimos a boca e agradecer ao teu nome, Senhor. O Senhor nos deu, meu Pai, na tua palavra, meu Pai, a oração do Pai Nosso, mas, Senhor, estamos orando aqui de coração sincero a Ti, Senhor. Pai, eu creio, meu Pai, que cada um aqui está, meu Pai, orando a Ti de uma forma, meu Pai, tão simples, meu Pai, que essa é a oração verdadeira, Senhor da glória. Aquela, meu Pai, que sai do nosso coração, Pai amado. Oh, Pai querido, nos ajuda, Senhor, a contemplar a Tua presença neste lugar. Nos ajuda, Senhor, a sentir, meu Pai, a Tua presença neste lugar, Senhor. Pai, todo, meu Pai, todo desânimo, Senhor, todo, meu Pai, distração, Senhor, meu Pai, que nos impeça, meu Pai, de adorar o Teu santo nome neste lugar, de jogado por terra, Senhor da glória. Oh, Senhor, meu Pai, toma, Pai, a cada oportunidade, toma, Senhor, os louvores, meu Pai, de início do culto, Senhor. Toma, Senhor, a minha vida, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor da glória. Pai, eu sou apenas, meu Pai, Tua pequenina, meu Pai, diante de Ti, Senhor da glória. Foi falado, Senhor, na Tua, meu Pai, na Tua palavra, Senhor. Foi falado, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que temos que estar de coração voltado a Ti, Senhor. Eis-me aqui, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, para, meu Pai, cultuar a Ti, Senhor. Para louvar e agradecer o Teu santo nome, Pai amado. Oh, Senhor, tem um lugar melhor, meu Pai, que estar na Tua casa, meu Pai, louvando e agradecendo o Teu santo nome, Senhor da glória. Muitas das vidas, meu Pai, nesse mundo perdido, Senhor. E, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o inimigo tem ceifado, Senhor. Mas eu louvo e agradeço, meu Pai, pelas vidas dos Teus filhos, das nossas vidas, Senhor, neste lugar, Senhor. Escolhemos, meu Pai, o melhor, meu Pai, nesta noite, Senhor, que é estar aqui, meu Pai, justamente de Ti, Senhor, louvando e agradecendo o Teu nome, Pai. Que nós venhamos diminuir, Senhor, que eu venha crescer em nossas vidas, meu Pai. E cremos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, está contemplando a cada coração, a cada mente, Pai. Que nós venhamos, meu Pai, sair, meu Pai, de uma maneira diferente, meu Pai, da qual nós entramos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão alegres na vossa vida? Eu creio que alguns estão cansados, porque hoje é um dia abençoado, Dia das Mães. Eu não sei aqui, né, quem tem mãe que mora longe, né, você tem que estar lá presente, porque é um dia, né, um dia legal de você estar, aqueles que têm suas mães, de estar próximo a elas, aqueles que podem, e depois de correr para dentro de casa, né, tomar um banho rapidinho e estar aqui cultuando ao Senhor, juntamente com os irmãos. Mas o Senhor nos sustenta, o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, todo momento das nossas vidas. Muitas das vezes nós olhamos assim e não conseguimos ver o que o Senhor tem feito. Mas o Senhor faz grandes coisas na nossa vida cada dia. Vamos estar louvando o louvor 304 da harpa cristã. Peço para que a igreja me ajude, porque nós estamos num calor, né? Do nada o tempo mudou, esfriou um pouco. E quando está muito calor, não sei vocês, mas a minha energia ataca. É diferente. E agora eu acho que agora vai acalmar um pouquinho. Me ajude. Amém? 304. Desprezando toda dor, eu vou lá cantar. No Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padecendo. Mas Jesus vinha
467. Tá todo mundo cansado, né? A igreja está cansada hoje. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Enquanto nós temos fôlego, que possamos louvar o nome do Senhor. Aleluia! Minha mãe falou uma coisa que realmente é verdade. Porque ela ainda não entende, né? Pessoas que já viveu muito tempo no catolicismo. E ela falou uma coisa assim, que a minha irmã tem uma irmã que é abaixo da mais velha, vou dar assim. E ela sempre estava na minha mãe. Desde que ela ficou doente, mudou na terra, ela mora perto, não tem filho pequeno, não tem mais filho em casa. Então, sempre que ela pode, ela fala na minha mãe. Aí, às vezes, ela fica com tanta mão na perna, fica 3 dias de repouso, melhora um pouquinho, corre e vai lá na minha mãe. E minha mãe fala, quando eu escuto o portão abrir, já fico feliz que eu sei que é feliz chegando. Ela falou assim, uma coisa tão assim, tem coisa de gente de mais idade, assim, né? Que é mais católica. Aí ela falou assim, quando eu tiver falecido, a única que vai me visitar quando eu tiver já falecido, e lá todo mês vai me visitar, vai ser a minha filha. Aí eu falei, não, mãe, nós temos que visitar a senhora enquanto a senhora está em vida. Porque isso aqui, o bicho come. Aí meu esposo falou, isso aqui é só cacaça, minha sogra. Temos que visitar, fazer pela senhora enquanto nós temos vida. Então, igreja, eu sei que lá naquele grande dia nós iremos louvar e agradecer o nome do Senhor, porque acabamos de louvar. Lá no céu nós iremos fazer isso. Mas aqui também na terra nós temos que louvar e agradecer o nome do Senhor. Porque enquanto nós temos fôlego, que nós possamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos estar louvando 467? 467. Tem uma irmã aqui que ela ama esse louvor. Me ajuda, igreja. Ó, porque brilhar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando formado ondas do mar, teu amor
exemplo. Ai, hoje a Jaque só está botando música alta. É o que o Papai do Céu me deu, igreja. Vamos louvar o número 300, amém? Amém. Bem, irmã também gosta muito desse louvor. Aleluia. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem em toda nós, cantemos além. Ó esperança que a sua igreja tenta em glória, Jesus verdade vem. Nossa esperança é sua vida.
né? Símbolos prudentes e símbolos loucos. Como está a nossa mente e o nosso coração? Como está a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor? O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos adorar o Senhor? Ou viemos aqui ficar sentados e pensando nas coisas lá de fora? Ou a nossa mente dispersa? Se o Senhor voltasse agora, como estaria nós diante do Senhor, louvando e agradecendo o nome dele? Será que a nossa mente estava aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor? Ou a nossa mente estaria dispersa? Porque ele diz que viria e irá vir como um ladrão. Aleluia. Você não espera a hora do ladrão chegar e ele roubar o seu carro, ou roubar, assaltar a sua casa, ou assaltar você no meio da rua para tirar o seu celular ou algo dos seus pertences. É assim Jesus. Ele vai chegar e ele quer saber como está o nosso coração diante dele. Será que a nossa mente está dispersa diante do Senhor? Ou nós estamos aqui para louvar e agradecer o Senhor verdadeiramente? Será que tiramos, como diz muitas das vezes a missionária Roberta, será que nós conseguimos tirar um momento de reunirmos aqui e adorar o nome do Senhor? Será que são dias de domingo são 2 horinhas, de 7 às 9? E como está o nosso coração diante dele? Como está a nossa mente diante do Senhor? Porque muitas das vezes eu já queria, às vezes eu sento nesse banco e às vezes eu não queria estar aqui, queria estar em outro lugar. Queria estar lá arrumando meu guarda-roupa, que estava todo bagunçado, mas não, eu fui adorar o Senhor, eu lá na minha porta falou, que horas que você vai estar lá no pé do monte para poder subir? Eu falei, Senhor, eis-me aqui, está o horário, irmão, mas vamos subir. E cheguei lá em cima e adorei. O guarda-roupa está lá, depois eu arrumo. Mas o meu momento de adorar e agradecer o nome do Senhor, muitas das vezes pode ser o único dia ali e acabou. Para mim, como diz a fé invisível, chegou para mim, ou chegou para todos nós de uma só vez. E aí? Então, igreja, o Senhor me incomodou de falar que nós possamos estar com o coração e a mente voltada para o Senhor. São 2 horinhas para louvar e agradecer o nome do Senhor. Louvamos no nosso lar, oramos no nosso lar, mas esse momento é um momento de reunião, de nós estarmos aqui quando um dá glória ali, o outro dá glória aqui. Quando um dá glória aqui, o outro dá glória aqui. Então, quando as graças elas começam a se juntar, com certeza nós iremos sentir a presença do Senhor neste lugar, né? Vamos estar orando, quero que a missionária Roberta está orando. Se logo após ela pode estar com a oportunidade dela. Deus, amado Pai, graças a nós te damos, Senhor. E te louvamos e bendizemos o teu nome, te adoramos, Senhor. Porque tu és santo, porque tu és digno, porque tu és Deus todo-poderoso, Senhor. Por isso nós te suplicamos, Senhor amado, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, como a tua filha, meu Pai, através do teu Espírito Santo, meu Pai, da felicidade em nosso coração, Senhor. Não deixa a nossa mente vagando aqui. Espírito Santo de Deus, agarra o nosso coração. Espírito Santo de Deus, traga a nossa lembrança, aquilo que vai te agradar, aquilo que vai mexer o teu nome, Senhor. Não nos deixe ansiosos, Senhor, dentro da tua graça, Senhor. Não nos deixe, meu Pai, cheio de aflito, meu Pai, dentro da tua presença, Senhor. Porque sabemos que tu és socorro bem presente, Senhor. Na hora da angústia, Senhor amado. Tu és bálsamo, Senhor, tu és alegria, Senhor amado. Por isso nós te pedimos, Senhor, continua conosco, Senhor. Continua ministrando em nossos corações, Senhor. E nos ajuda a entregar a ti, Senhor, o melhor de tudo. Muito obrigada.
Glória a Jesus, aleluia. Eu saúdo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Jesus, aleluia. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, aleluia. Glória a Deus. E pode ser que alguém diga assim: ai, todo dia é Dia das Mães. Gente, mas se elegeram um dia, deixa eles. Glória a Jesus. Você ganha presente todo dia, te manda mensagem todo dia. Então, glória a Jesus, aleluia. E elegeram um dia para a gente estar lembrando, para a gente estar testemunhando. Amanhã ainda é Dia das Mães? Amanhã ainda é Dia das Mães. E depois de amanhã também é Dia das Mães. Mas hoje foi o dia que o Senhor escolheu e colocou para que nós estivéssemos aqui. Louvado a Deus pela vida da minha mãe, 83 anos, aleluia. Ele está ali firme e forte. Louvado a Deus pela vida de cada mãe que está aqui. Porque nós sabemos, eu não sou mãe ainda, aleluia. Mas nós sabemos que mãe é aquela que nega suas vontades, é aquela que perde muitas das vezes as coisas para atender um filho. É aquela que sofre pela escolha de alguém que ela avisou que não era para fazer aquilo. Então nós sabemos que a mãe realmente é uma pessoa especial. Fala, glória a Jesus, das mães, aleluia. Fala das mães, fala. Provérbios 1, no versículo 8, diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, aleluia. Coisa linda, né, irmãos? É um enfeite, é um adorno, aleluia, dos filhos. Glória a Jesus. Paulo, quando vai escrever a Timóteo, diz a Timóteo, ele lembra a Timóteo quem foi Eunice. A Paula, quem foi Eunice, mãe dele, e Lóide, sua avó. A mãe e a mãe da mãe, aleluia, que ensinou ele, que ensinou a fé, aleluia, que instruiu ele no caminho do Senhor. Então, independente, né, nós sabemos que tem muitas mulheres aí que ainda não são mães, aleluia, se tornarão mães. E tem outras que geraram, aleluia, geram filhos na fé, glória a Jesus. Mas o importante disso é saber, irmão, que você como mulher, aleluia, você que tem uma mulher ao seu lado, aleluia, você que conhece uma mulher, você que tem mãe, você que tem irmã, você que tem uma prima, aleluia, olhe para ela com gratidão. E você, mulher, tome posse da responsabilidade, está sobre a sua vida, aleluia. Quem é você? Quem é referência no seu lar, aleluia? Como tem dito de você, como tem falado de você. A minha mãe é aquela que ora, a minha mãe é aquela que jejua, a minha mãe é aquela que dá uma palavra de encorajamento, a minha irmã é aquela que chega no lugar e faz acontecer, aleluia. A minha mãe é aquela que, independente das circunstâncias, ela vai dar um jeito, aleluia. A minha irmã é aquela, glória a Jesus, que ainda que as coisas não estejam tão bem assim, ela solta um sorriso, aleluia. A minha irmã em Cristo, glória a Jesus, missionária Jaqueline, né, fez mais um ano de vida e eu agradeço ao Senhor por isso, glória a Deus. Caio também, ela me ensina muito, glória a Jesus. Às vezes ela chega cansadinha ali no cantinho dela, mas ela nunca deixa, aleluia, ela nunca deixa falar mais alto o cansaço, ela nunca deixa falar mais alto aquilo que está acontecendo. E às vezes eu chego ali e dou um abraço nela, aleluia, recebe aquilo. E é aquilo que nós costumamos dizer: ferro afia ferro. Pode ser que eu chegue aqui uma noite ceguinha, um ferro que não está muito afiado. E será que eu vou encontrar algum ferro aqui que pode me afiar? Porque eu chego aqui todas as noites querendo afiar o ferro. Eu sei, irmãos, que nem todo mundo vai gostar de nós, nem todo mundo vai achar você bacana, e eles podem. Outro dia uma pessoa falou para mim: Roberta, e se alguém não gostar de você? Eu falei: mas ele pode. Quem não pode sou eu. Eu não posso. Eu não posso dizer que eu não vou com a cara do fulano. Eu não vou com a cara da fulana. Eu não posso. Ela pode. Eu não vou falar com a irmã fulana. Ela pode. Eu não posso. Porque eu sei quem eu sirvo, aleluia. Ele está comigo, não é só 2 horas de culto, como a missionária Jaqueline falou. Ele está comigo 24 horas por dia, aleluia. E se eu chegar aqui e não olhar para você e não sentir
você, amor, eu estou aqui à toa, irmão. Eu preciso estar aqui por amor. Eu preciso te dizer a paz do Senhor com amor. Eu preciso olhar para os teus olhos, aleluia. Eu preciso me informar, aleluia, e me importar com você, não por um protocolo, aleluia, não porque eu quero me parecer bonitinha, aleluia, mas porque eu sei quem eu tenho crido, aleluia. E é por muitas vezes nós chegamos aqui nesse lugar entristecido. Quantas vezes nós chegamos nesse lugar aqui fraquinhos, cansados e desanimados, e saímos daqui fortalecidos por uma palavra, por uma paz do Senhor, por um abraço, por um irmão que às vezes está passando uma luta, mas chegou aqui, sentou, e tu olha para ele e tu fica inspirado, né? Nossa, evangelista Luciana passou tantas coisas essa semana, mas está aqui, aleluia. Como que isso é inspirador, não é inspirador? Irmã Elianinha está ali, ó. Passa luta, passa guerra, mas está aqui. Então eu quero dizer que você, mulher, aleluia, você que é mãe, aleluia, glória a Jesus, você que inspira, você que instrui, você é um instrumento na mão do Senhor. E eu agradeço aí pela oportunidade, meu filho. Voltar a ser do Senhor, pela oportunidade, amém? Glória a Deus, eu falo a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o Senhor. No dia de festa, né, dia de confraternização, tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite confraternizou de alguma forma, mas não esqueceu, louvado seja o Senhor, de estar aqui agradecendo a Deus. Não esqueceu de estar aqui adorando ao Senhor, aquele que é o autor, o consumador da nossa fé. Final de semana aí de vitória. Hoje provo o Senhor mais uma data de aniversário com a minha mãe. Meu maior exemplo de fé, não canso de falar isso. Meu maior exemplo de fé, irmãos. Às vezes um terremoto dentro de casa, ela falando que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Então, como a nossa atitude reflete vidas, louvado seja o nome do Senhor. Não estou falando coisas, irmão, de agora, depois de casada, não. Coisas que eu assistia quando tinha 5, 6, 7 anos e até hoje eu vejo as mesmas coisas. Nós convertemos não pelo aquilo que nós falamos, nós convertemos pelo aquilo que nós demonstramos, pelo aquilo que nós exercemos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nunca mais me esqueci que a nossa vida é uma Bíblia, que aqueles que não leem a Bíblia, eles observam a nossa vida e eles reconhecem Cristo pela nossa vida, eles aprendem de Cristo pela nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E eu falo, Senhor, muito obrigado. E aquilo que a missionária Roberta, a missionária Jaqueline já trouxe aqui pra gente, somos vidas que inspiram vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso falar de Jesus pro meu filho quantas vezes eu quiser, mas se ele não ver Jesus na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, ele não vai pegar amor por Jesus. Se eu falar de Jesus para ele e não trouxer ele para o culto, ele não vai entender o que é cultuar o Senhor. Se eu posso falar de Jesus para ele, mas se ele não me ver orando dentro de casa, ele não vai entender. Então a nossa vida, aquilo que nós fazemos, reflete sobre a vida deles, alcança sobre a vida deles. Eu costumo falar que quando nós éramos pequenos, eu estava falando com a Roberta esses dias, que lá em casa nós não podíamos dizer que estávamos em falta. Nós éramos criança, minha mãe não autorizava a gente dizer que estava em falta de nada. Ela dizia assim, os vizinhos vão ouvir e não vão querer ir na nossa igreja. Os vizinhos vão ouvir e não vão entender nada. A gente precisa ficar em silêncio, louvado seja o nome do Senhor. E crescemos assim, louvado seja o nome do Senhor, entendendo que a gente não podíamos falar nada para que a fé de outra pessoa não fosse esmorecida. Para aquele que estava com menos fé um pouquinho, não perdesse a fé dele na caminhada. E louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nutrido assim, o Senhor tem palestrado com a gente assim. Então que nós possamos ser a
Bíblia que aquele que ainda não desfolha ela, e eles vêm olhar para a gente e ver Cristo na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Então essa noite eu só quero agradecer ao Senhor pela bondade, pela misericórdia. Passamos momentos terríveis, momentos difíceis com a vida da minha mãe, crítico em doença, mas prova o Senhor levantar ela com poder e com glória. O Senhor restaurou a saúde, irmão. Eu posso dizer com toda a convicção que o Senhor fez além daquilo que nós pedimos a Ele. Nós pedimos um plano a Ele, e o Senhor foi fiel e fez além daquilo que nós podíamos imaginar. Bem, eu quero ofertar ao Senhor esse culto em ação de graça pela vida da minha mãe. Toda luta, os irmãos aqui acompanhou cada luta, cada choro, mas o Senhor nos deu vitória, aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. A missionária nos dá uma oportunidade, amém? Só os irmãos com a paz do Senhor? Amém, irmão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria deixar, irmão, aqui para a nossa meditação, o Salmo 128. Sabemos que é um salmo bem conhecido, né? Mas vai falar aos nossos corações nessa noite. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Bem-aventurado aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e tirar bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra tem falado, louvado seja o nome do Senhor, aos nossos corações. Esse salmo maravilhoso, a qual Deus colocou, né, irmão, para nossas vidas. Aleluia. E eu quero também oferecer este culto de ação de graça ao Senhor, porque teve um domingo que eu vim para a igreja, só Deus sabe, né, irmão? Às vezes nós estamos com um sorriso, né? Mas só Deus conhece o interior de cada coração, só Deus conhece o interior. E na palavra que foi falada aqui, ministrada pelo nosso irmão, louvado seja o nome do Senhor, naquela semana mesmo, Deus me concedeu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus por estar neste lugar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite. Aleluia. Porque é o Senhor que faz em nossas vidas. E nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele ainda falou assim, ó, eu escrevi, né, irmão, para eu não esqueci. E Ele falou assim, quem crê, Deus está enviando recursos. Aleluia. Eu louvo a Deus. Eu tive que escrever porque eu falei essa palavra, eu vou ter que falar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor enviou o recurso. Louvado seja Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. E quando me levanto, eu cantarei a vontade.
cada família aqui neste lugar. Aleluia. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Eu gostaria de estar chamando o grupo para estar podendo louvar justamente com as irmãs. E logo após a evangelista Luciana dar uma oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muitas das vezes nós nos sentimos assim, igreja. Só quem teve, né? Vamos falar assim, como é que é o nome? O missionário é velho. No momento que nós estamos com o bebezinho recém-nascido, a nossa mente, nosso cérebro fica de uma tal maneira que, querendo ou não, se você prestar atenção nesse louvor, noites intermináveis que você, como mãe, foram noites que nós chorávamos, achávamos que a gente não ia conseguir, mas o Senhor, Ele nos sustentou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi, trabalha, solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Olha aí você aí. Deus me escondeu, debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu.
unidade. Amém? Salve no nome do Senhor, amém? Feliz Dia das Mães a todas as mães, a todas as avós que também são mãe em dobro, né? Como eu, né? Eu glorifico a Deus pelos meus filhos, como minha filha fala, ela fez ontem 30 e alguns, né? Então eu glorifico a Deus, né? Se hoje eu estou aqui, foi a oração da minha mãe lá atrás que orou por mim. E o maior exemplo que ela poderia ter deixado para mim foi a fé. O maior exemplo que ela poderia deixar para mim é seguir o caminho do Senhor. E é muito gratificante olhar para os meus filhos e falar que o maior exemplo que eu dou para eles é a minha fé. E eu sigo nas minhas palavras, eu vou deixar aqui os irmãos que na sexta-feira como minha mãe já faleceu, então eu sempre saio com as minhas irmãs no Dia das Mães, nós somos 6, né? E às vezes não dá para todo mundo, a gente foi e ali nós tivemos uma notícia muito ruim. Mas ali na hora eu falei para minha irmã, calma, vamos orar. E vamos para o hospital. E eu vou deixar um versículo para vocês, que diz em Tiago 5:16, Tiago 5:15, que vai dizer assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas um contra o outro, orai uns pelos outros, para serais a oração feita por um justo pode muito dos seus efeitos. A Bíblia fala que porque nós somos pecadores. E toda vez que eu vou orar, eu falo, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque são muitos. E a Bíblia vai dizer que a oração do justo ela tem efeito. E chegando no hospital, ali ele estava, o carro pegou ele, jogou ele longe. Mas aí a polícia passou e pegou o rapaz que fez isso. E aí ele estava sangrando muito. Ia perder a perna. Aí ele virou. Estava no soldado filho e ninguém queria fazer nada. E a esposa dele, como não é cristão, gosta de canto, sentou do meu lado, desesperada, começou a chorar e falou assim: olha, a médica do SAMU mandou fazer um escândalo para que ele venha ser operado logo. Porque está sangrando muito, ele pode vir a falecer de tanto sangue que ele está perdendo. Senão a gente tem que se reunir todo mundo para poder conseguir bolsa de sangue para ele. Eu olhei para ela e falei assim: calma. Mandei mensagem para as pessoas. O grupo de intercessão que eu tenho. Mandei mensagem para os missionários daquele. E eu falei assim: calma, vamos orar. Eu abaixei a cabeça e disse: Senhor, sou pecadora, Pai. Mas ajuda meu sobrinho. Aleluia. Porque ele é como se fosse o meu filho. Ajuda ele. Senhor, tu sabe que ele não te serve, mas ele tem ido para a tua casa. Quarta-feira ele foi no culto, o pastor falou com ele falou que quer se batizar. Dá uma nova chance, Senhor. Ajuda ele. Não dá aquilo que a minha irmã não vai suportar. E quando eu acabei de orar, igreja, quando eu acabei de orar, a médica veio e falou para ela assim: olha, levanta, vamos colocar ele lá agora para cirurgia. Então, a oração, igreja, ela tem poder. A oração do justo tem poder. O Senhor é um médico dos médicos. Ele faz aquilo que eu e você não pode fazer. Porque Ele é Deus. Nós somos pecadores. Mas nós temos que pedir perdão. Eu falo que toda vez que a gente vai orar, o Senhor me perdoa. Porque eu sou falho. Mas atende, Senhor, atende a minha oração. E eu falo que a gente tem que ter crédito com Deus. Onde está o seu crédito com Deus nessa noite? Será que se eu tivesse crédito com Deus, será que o Senhor tinha atendido não só a minha oração, mas dos meus irmãos que estavam orando comigo? Porque eu oro por todo mundo. Eu oro por pessoas que me conhecem, que quando eu vou orar em uma lugar, eu falo: Senhor, abençoa aquela irmã que eu nem sei quem é. O Senhor vai lá nela, ajuda ela, fortalece ela, Senhor. Senhor,
unidos na fé. Na hora eu mandei mensagem no grupo que eu tenho de intercessão. E na hora eu mandei mensagem para a missionária Jaqueline. Eu falei assim, olhei, liguei porque eu estava em casa, eu falei para minhas irmãs, liguei para as que não estavam trabalhando e vou orar. Vou orar porque só Deus. Porque o médico falou que eu não queria nem falar que a gente direito, porque a perna dele estava para trás. Ele estava sangrando muito, não tinha muito o que fazer. E eu falei assim, mas existe um Deus que nós servimos. E Ele é o médico dos médicos. E Ele é capaz de fazer aquilo que o médico não é capaz, porque Ele é o médico. E eu falo para vocês, a oração ela tem poder. A oração do justo não importa o que a gente faça. Não importa o que você fez, o que eu faço na hora, mas a gente se arrepender e pedir a Deus, Ele nos ouve. E Ele tem misericórdia de mim e da sua vida. Como fala meu marido, o vaso às vezes ele precisa ser quebrado para ser moldado. E eu creio que ele foi quebrado. Aleluia. E ele vai ser moldado. Eu creio que ele vai sair dali, como ele falou para o pastor que ele está indo, olha, eu não quero me batizar agora, mas eu creio que a partir de agora ele vai servir o Deus que faz todas as coisas. Mas mesmo se Deus não tivesse me respondido, eu respondi da minha vida. Jamais a minha fé poderia estar abalada. Porque Ele é Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizesse, eu ia ficar triste. Mas e mesmo assim, Ele ia continuar sendo Deus, amém? Perdão por não conseguir dar oportunidade para a igreja, mas eu creio que o Senhor tem falado com todos nós. Vamos estar se levantando, se colocando de pé para estarmos orando, amém? O Senhor maravilhoso. Oh, Senhor da glória, maravilhoso e eterno, glorioso Pai. Pai amado, Pai querido, louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por cada, meu Pai, testemunho dado aqui neste lugar, Senhor da glória. Eu sei que o Senhor tem contemplado a cada coração nesta noite, Senhor. Pai, ainda tem muito que o Senhor há de falar no nosso coração nesta noite. Toma, Senhor da glória, os ministros da Tua casa. Cada vez mais, que possamos, meu Pai, ser, meu Pai, moldados, sairmos daqui diferente nesta noite, Senhor da glória. Que nós possamos, meu Pai, sentir cada vez a Tua presença neste lugar. Toma, Senhor, a palavra desta noite nas Tuas mãos. E, Senhor, estamos aqui a tempo para ouvir cada vez mais a Tua voz, em nome de Jesus, e a oportunidade da pastor Debrando. Para pelos arrumamentos de hoje, temos um dia que nós todos os dias, mas hoje é um dia especial, amém? Bom, Tiago Gomes está aqui, está subindo aqui em casa, também está trabalho de hoje. Eu vou pedir agora aqueles que fizeram aniversário ontem e hoje, minha esposa Maria, que está ontem, a missionária. Vem também aqui no frente, a nossa amada Maravilha Médica. Os familiares também tiveram a esposa e o primeiro cooperando para fazer a oração. Glória a Jesus, vem José. Vamos colocar de pé, irmão. E levante a sua mão aqui na frente, para que nós possamos abençoar a cada um dos aniversariantes e seus familiares. Tá? Porque quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos transferindo algo. E nessa noite vamos transferir todo o nosso amor, todo o nosso carinho a essas famílias. Amém?
Amado Deus, eterno Pai, Senhor Deus de poder e glória, ali está, Seu Pai, cada adversariado, a irmã Maria, a irmã Nadir, a missionária de Deus. Tu conhece, meu Pai, com glória. Não podemos esquecer do nosso Maestro. Senhor Deus, Tu conheces a cada um deles, Pai, sua necessidade e tudo aquilo que eles têm feito, Senhor Pai. Nós sabemos, Senhor Pai, que a maior coisa que nós precisamos é a Tua salvação em Cristo. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, precisamos também do Seu carinho, do Seu cuidado. Por isso, Pai, derrama do alto dos céus, Senhor Pai, um presente, uma bênção, Pai, de tal maneira em cada vida, Pai, porque só o Senhor pode dar aquilo que nós não podemos dar. Entrego nas Tuas mãos os Teus familiares, Pai. Abençoa todos, Senhor Pai. Continue realizando um milagre na vida de cada um, Pai. Porque através dessas vidas, Senhor Pai, outras vidas sem salvas e libertas. Por isso, Pai, continua abençoando, derramando a assunção do Teu poder, falando com cada um, Senhor Pai, e produzindo aquilo que Tu, Senhor Pai, quer cumprir na vida de cada um, Senhor Pai. Nessa noite entregamos nas Tuas mãos, seja com cada um deles, Senhor Pai, é o que nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Nós estamos felizes, hoje é um dia muito especial para todos nós. Hoje é um dia muito especial. E eu quero dar parabéns para cada um que está presente aqui hoje, né? Eu até coloquei lá no grupo, para todas as mães que se amam, amém? Mas tem uma mãe aqui que eu ia falar sobre essa mãe, que é muito especial. Essa mãe, o nome dela é Ana. Olha o que ela disse. Vou falar um versículo, o que ela disse aqui? Ela em 1 Samuel, o versículo 22 diz assim, ó. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Olha só, uma mãe muito especial, uma mãe que queria ter um filho, né? Uma mulher que queria ter um filho, e quando ela jurou que ia dar esse filho e entregar lá para o sacerdote. Eu fico vendo, o sacerdote, irmão, ele não soube lidar com Ana, quando Ana orava. Quando Ana orava, ele não soube lidar, ele sacerdote, e Ana estava ali orando, e com dificuldade, aquele chorava, né?
fico imaginando aquele sacerdote, no dia que Ana chegou com aquele Samuelzinho, né, aquele pequenininho, não sei quanto tempo, a idade certa que ele tinha, mas quando ele chegou, ele falou assim, ó, está aqui aquele que eu prometi que ia ficar para o Senhor para sempre, né? Quer dizer, eu acho assim muito interessante, eu quero eu falar aqui no hino 434, o hino 434 é um hino que vai ser rápido. Então eu fico assim imaginando que mulher especial, que mãe especial, né? É Ana. Fico olhando assim, mas ela fez aquilo que ela prometeu a Deus. Hino 434. Hino 434. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando com Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, a tua eterna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidado de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção, dá-me aflito a tua mente, dá-me graça e perdão, e que o mundo possa sempre ser minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo final. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida nesse mundo de horror. A teus pés, ó Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmão, teve dois domingos aí que nós não tivemos escola bíblica dominical. Então ficou duas lições já em atraso, tá? Então eu queria falar para os irmãos que esse domingo agora que vai vir agora, vamos dar as duas lições que estão faltando. Que lições são essas? Uma é a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Iremos falar sobre o quê? Sobre uma coisa muito importante. Quando nós nos colocamos num caminho do Senhor e vamos sendo abençoados, e por causa de uma visão sem a direção de Deus, nós colocamos tudo a perder. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Ele olhou para a terra de Sodoma e Gomorra, foi habitar lá e acabou
aquela cidade que era perversa foi destruída por Deus e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha ganhado na sua caminhada com Abraão. E a segunda lição vai falar do nascimento do sorriso, Isaac. Então, nessa tua lição, tá? Uma falando de destruição e outra falando de cumprimento de promessa. Então, que a promessa, assim como Deus prometeu a Isaac, e mesmo ele esperando tanto tempo, quase 100 anos, e Sara, com quase 90 anos, a promessa que Deus tinha falado a eles, que eles teriam um filho, se cumpriu na vida dele. Irmão, não fique desesperado, não fique pensando que passou e a sua promessa não vai se cumprir. Ela sempre irá se cumprir no tempo de Deus. Aleluia! Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade de nosso Pode ser a igreja, bem? Vou falar aqui de baixo, vou ser breve, por causa do horário. O horário é curto. Quero também agradecer, oferecer esse culto de ação de graça, pela vida da minha esposa, do meu filho Caio, que completaram anos de vida, e pelos livramentos. Meu filho teve 2 livramentos. Um que eu não pude estar, Caio pequeno, entrou numa piscina. Estava todo mundo muito longe, a gente estava no sítio, minha sogra tinha um sítio, estava todo mundo numa copa lá, e uma distração que teve, Caio pegou, saiu correndo, entrou na piscina, minha esposa passou mal, não conseguiu correr, a outra foi correr, caiu, a outra deu cãibra, foi uma loucura. A minha cunhada, uma outra cunhada mais jovem, conseguiu tirar ele do fundo da piscina com quase 3 metros de fundura. Deus guardou meu filho. E na segunda vez, então o Caio não era para estar aqui, Caio é uma bênção na minha vida, não esse garoto, Outra vez foi engasgo, se engasgou com um pedacinho de carne. E foi muito difícil, porque a gente viu ali, eu vi meu filho morrendo, meu filho mole ali, roxo, e minha esposa também passando mal, com uma gritaria no quintal, e eu pedindo a Deus, ligado com Deus ali, saí mão desesperado pedindo ajuda para o meu irmão e orando ali, pedindo a Deus. Ali foi segundos de desespero, irmão. Ver meu filho morrendo nos meus braços, eu já pensando em voltar e o que eu ia falar para Jaque. A Jaque se ajoelhou lá, começou a gritar com Deus, A Jaque já contou esse testemunho aqui na igreja. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho, E continuando ainda, eu ainda tenho 4 minutos. Glória a Deus. Minha esposa também chegou aqui há mais ou menos 4 anos, quase para 4 anos, com um princípio de depressão. Depois que ela teve o Cael, foi uma gravidez complicada, Então esse povo aqui acolheu minha esposa, entendeu? Acho que minha esposa nunca falou isso aqui. Então o que um ferro pode fazer na vida do outro? Afiar, Minha esposa está emocionada. Então eu louvo pela vida dela, da minha esposa. Entendeu? Eu não gosto muito de falar meu testemunho na frente dos meus filhos, mas foi uma mulher que me inspirou, me tirou lá do lamaçal mesmo. E tipo assim, a minha expectativa de vida era muito baixa mesmo. Era muito baixa. Depois de conhecer essa mulher aí, mudou, E eu vou apanhar por causa do Marcos. O Marcos trouxe um presente para a vantagem ali e eu vou apanhar. Quem é casado também se prepara quando chegar em casa, Tá ali, o fragante está ali atrás, ali do lado do diácono aqui. Amém? Amém, igreja? Não é para chorar, vai ficar feliz. Tem alguém na cebola aí? Ainda tem 3 minutos ainda. Tenho 3 minutos ainda. Deixar uma passagem aqui de 2 homens que viveram o mesmo sofrimento, que foi Jeremias e Abacuque. Abacuque, ele estava sabendo que dentro da cidade ia ser destruída, e ali ele começou a questionar com Deus por que Deus ia deixar destruir o povo dele. E ele estava ali no desespero ali, mas ele sempre lançava uma palavra de fé, de ânimo para aquele povo. Mesmo sabendo que Deus ia fazer, Deus ia cobrar, Abacuque, ele se levantou com esperança, que você venha ser esperança na vida de alguém.
E Jeremias foi levantado para sentir a dor. Ele dentro ali sentiu a dor de Deus de ser rejeitado e a dor do povo de saber que vai ser castigado, mas mesmo assim estava ali, irmão, estava ali. E assim você também, irmão. Mesmo sabendo que você tem que encarar o mundo lá fora, mas você sabe que tem um Deus que vai te suprir. Um Deus que fazendo, não fazendo, Ele não te abandona. E esse Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, como foi falar com o evangelista aqui. Fazendo, não fazendo, Ele é Deus. E Ele vai te suprir. Amém? Tem 2 minutos ainda. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Meu Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E aí, pessoal? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o fruto do galileiro, toda minha galera, toda minha Todavia se alegra no Senhor, amém? E agradeço a Rica pela oportunidade. Louvor é bom, testemunho é bom, mas a palavra é melhor ainda. Aonde não tem palavra, não tem nada. Deus Pai amado, eu quero que a vossa dia e vai na nossa oração também. Todos aqui, com todos os santos, porque mais do que todos oramos nós filhos, nós fé, amém, de Deus, a palavra da nossa oração. Glória a Deus, Pai. Cumprimento com a paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Amém? Estou muito agradecido a Deus pela minha esposa, uma mulher muito guerreira. Amém, igreja? Amém. E para todos que estão aqui, e muitos que não têm sua mãe presente, e muitos que ainda têm, ainda não conseguem dar valor à mãe, né? Muitas vezes a mãe é uma guerreira e não sabe a importância de um tesouro no qual ele tem e deixa passar isso pelas mãos como se fosse a água que ele consegue reter. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir sua Bíblia no livro de Mateus,
capítulo 14, versos 22. Amém? É uma palavra que é muito conhecida, muito lida, porém, uma palavra que nos traz fé, nos traz perseverança. Amém, igreja? Amém. E nos lembra também das dores. Amém? Todo mundo já achou? Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. Jesus anda por cima do mar. Amém? E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, a multidão subiu ao monte para orar à parte. E, chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é o fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo, dizendo, tendo bom ânimo: sou eu, não temas. Respondeu-lhe ele e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, grava essa palavra, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo medo forte, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aqui. Pode sentar, dando glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida, fala de uma fé que muitas vezes os religiosos até duvidam que o homem poderia andar sobre as águas. É inacreditável você ver um homem andar sobre as águas, mas aquele homem não era um homem qualquer, era o nosso Senhor Jesus. Mas sendo que essa mensagem já começa muito mais lá atrás, na multiplicação dos peixes, que seria o primeiro milagre da multiplicação dos peixes. Porém, quando Jesus fez a multiplicação dos peixes, que aquele povo já se seguia, e eram muitos e eles estavam já no deserto, então eles estavam com fome. Porém, o contexto vem nos dizer que aquela multidão já queria considerar ele como se fosse um rei. Mas sendo que o Senhor, já sabendo disso, ele se apartou dali e foi orar só. Mas nessa mesma hora, ele deu uma ordem para o discípulo: entre no barco e vá para o campo. Ao mesmo tempo, o discípulo, constrangido, entraram no barco por uma ordem. E nesse meio tempo eles se encontram indo para o meio do mar, e o Senhor Jesus foi a orar. Mas nessa mesma hora também era a tarde. A palavra vem dizer que ele estava na quinta vigília da madrugada no meio do mar.
Então vamos pensar assim, no meio do mar, na escuridão, naquela época não tinha lanterna, era vento forte, era impossível ter luz, porque o vento era contrário do que eles estavam remando. Era algo braçal, que nós possamos pensar, você remar contra a maré, mas sendo que há uma passagem para na frente de dizer que o Senhor Jesus estava no barco e tinha uma tempestade. Quem já viu essa mensagem aqui? Mas nesse momento aqui o Senhor Jesus ele não está no barco. A palavra também vem dizer que eles são açoitados pelas ondas. Não era um vento qualquer, era um vento que batia no barco, pela parte da frente dos lados, porque o vento era um vento forte, ao contrário do que podem remar. Muitas das vezes nós passamos por essa diversidade, o vento ao contrário, e nós queremos remar, porém o Senhor Jesus não está no barco. Porém o Senhor Jesus, ele está te testando a sua diversidade, mas sendo que ali no momento você se encontra com medo, você se encontra açoitado, desesperado, porém o Senhor Jesus não está no barco. Como ele está no barco, é muito mais fácil. Jesus está no barco, eu seguro a mão dele, eu posso estar ali, apertar ele, eu posso chamar ele, mas no momento agora ele não se encontra no barco. A palavra vem dizer também que na quarta vigília, naquele momento escuro, as ondas se batendo, aqueles homens não eram os homens qualquer, eram os pescadores que já conheciam o mar, eram os pescadores que tinham entendimento de ir ao mar e voltar, mas naquele momento a palavra dizer que eles estavam com medo do que estava acontecendo, não era um vento qualquer. Então eu podia pensar se o Senhor não podia estar aqui comigo aqui agora, o Senhor Jesus não podia estar no barco, mas sendo que o Senhor mandou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Muitas das vezes nós somos testados dessa mesma forma, porém que agora, nessa madrugada, o Senhor Jesus, a palavra vem dizer que ele vem caminhando sobre as águas. A tempestade, muitas vezes, não é só para a gente achar que temos que passar por essa tempestade, ou então uma consequência elevada qualquer, mas sim para testar a nossa fé. Para testar a nossa fé, quando nós não temos aquele que confiamos tanto, não está perto, está longe. Naquele momento aqui você só vê cercado por ondas e ondas que estão te açoitando. Então ele vem andando sobre as águas e ainda vem algo assustador vem acontecer. Não é só as ondas e a escuridão e o vento ao contrário. Agora eles estão vendo algo impossível de acreditar. Um fantasma. O medo só vem crescer. Porque era escuro e pareceu um clarão. O que você vai pensar? Era escuro para o outro lado e veio um clarão. Algo como um fantasma. Porém ele fala, sou eu, não temas. Mas a palavra vem nos dizer que ele andava sobre as águas. A palavra vem dizer, simplificadamente, que ele está andando por cima dos seus problemas. Ele anda por cima dos problemas, ele não está andando por debaixo das águas, ele está andando em cima das águas, está andando em cima dos seus problemas. Qual o seu problema? Pode ser em cima da sua enfermidade, pode ser em cima, de repente, do seu desemprego, pode ser em cima do trabalho feito de macumba, de feitiçaria, mas ele anda por cima de tudo isso. Não é um ato religioso, é um ato profético. Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vem dizer que o Espírito Santo se movia sobre as águas. Mas agora, quem anda sobre as águas é Jesus.
está dizendo isso. Mas naquele mesmo momento, com ele à vista dos discípulos, atormentado pelo vento, açoitado pelas ondas, ele fala: não temas, tenha bom ânimo. Quantas vezes você está passando por uma dificuldade, você quer ouvir uma simples palavra: não temas, ânimo. Porque o Senhor Jesus sabe do seu problema, mas eu não sei do seu problema. Mas Ele vai usar uma pessoa que de repente você não conhece, nunca viu, para lhe falar: não temas. De repente você pode estar vendo uma televisão, você não vai acreditar, pode pensar que é uma coincidência, e lá na televisão vai falar: não temas. Mas sendo que de repente na sala só está você sozinho, não tem ninguém, vai te dizer: não temas, mas você vai ouvir de repente pela rádio um pastor falando: não temas. Mas porém, a tempestade continua, as ondas te açoitando. Imagina aquele lugar escuro, é escuro, trevas, não há luz, mas a luz está se aproximando. E sim, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve. Porém, o Senhor Jesus, após ele falar que não tema, Pedro disse: Senhor, se tu manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro está pedindo um milagre. Pedro está pedindo algo para si mesmo se engrandecer. Pedro está pedindo uma palavra, uma única palavra. A palavra no qual aqui que se refere vem é palavra de fé, para que você creia. Então ele fala: vem. A palavra vem dizer que ele desceu do barco e andou sobre as águas. Ao mesmo tempo que ele está andando sobre as águas, a palavra vem dizer que ele teve medo quando tirou o foco do que fazia ele andar sobre as águas. O seu milagre está muito perto de você, mas quando você tirou o foco do seu milagre, do provedor do milagre, você afunda. Você afunda junto do seu milagre, porque você deixou de olhar para aquele que pode mudar a sua história. Mas sendo que lá no início, na ordem que ele deu para eles entrar no barco, eles ficaram descontragidos, né? Você não vai conosco? E nesse outro tempo aqui, ele repreendeu Pedro por pequena fé. Ele podia falar várias coisas: você não tem fé, você anda tanto tempo comigo e não aprendeu que eu sou Deus. Não, ele foi lá, se curou. A Bíblia nos vem falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer, tem que acreditar. O que nós estamos falando aqui foi algo ato que realmente aconteceu. Foi realmente algo que foi escrito, inspirado por Deus, e nós estamos compartilhando isso aqui. Não é para que eu venha e fale para você, é que essa palavra ela vem em mim e vai acontecer.
Mas sentindo ele medo, ele, quantas vezes nós nos encontramos nessa mesma posição? Medo, falta de fé, falta de crer que nós podemos mudar a história de uma outra pessoa com uma simples palavra que é dada aqui. Quantas pessoas hoje se encontram nessa mesma posição, sendo açoitado com medo no escuro, sem uma vez ter uma oportunidade do qual nós estamos aqui tendo? Muitas vezes entramos por essa porta açoitado, triste, mas nós olhamos para ver na face da pessoa, a pessoa está rindo, mas não sabemos como está o coração por dentro daquela pessoa. Às vezes a pessoa entra pela essa porta totalmente destruída, sem esperança, sem sentimento, sem amor próprio. E aqui ela começa a conhecer aos poucos um Deus, um Senhor que vem mudando a vida dela aos poucos. Não é algo instantâneo que vai acontecer, é algo que vem aos poucos mudando, é algo que o próprio Espírito Santo ele vai moldando, ele vai lapidando a pessoa. E de repente você vai agora começar a se encontrar diferente. Você não vai pensar que foi instantâneo, não. Você vai olhar para trás, já se passou um tempo e você mudou isso. Toda vez nós pensamos que o Senhor Jesus ele chega atrasado para fazer o milagre. O Senhor Jesus ele não chega atrasado. O Senhor Jesus ele nunca vai chegar atrasado. O Senhor Jesus ele mandou que eles fossem e depois ele foi lá. Aí você pensar assim, pô, ele chegou atrasado? Não chegou atrasado. Lá em Lázaro ele não chegou atrasado. É que ele não gosta de dividir a glória dele com alguém. É que ele chegou lá para que o nome dele seja glorificado. Porque quando ele fala, vem, ele fez aquele homem andar sobre as águas. Quanto tempo você está esperando para andar sobre as águas? Quanto tempo você vem esperando isso? Quanto tempo você vem esperando algo acontecer na sua vida? Quanto tempo você vem esperando o acontecer da bênção te alcançar, te abraçar e falar, cheguei? Aquela multidão, em João 6,15 fala que eles queriam proclamar o rei. E ele, sabendo disso, ele se retirou. Porque ele não veio para isso, para ser rei aqui na terra. Ele veio para uma missão. Mas para isso, ele teve que pegar os discípulos e se afastar. Foi para o Pai orar. Quantas vezes você já não se encontra sozinho com o Pai, Senhor? Quantas vezes você já não está mais sozinho? Quantas vezes você não se entra dentro do teu quarto a orar com o teu Pai? O Senhor Jesus, várias vezes, ele foi ficar só com o Pai. Essa palavra vem dizer, temos que ficar algumas vezes só com o Pai. Algumas vezes nós temos que entrar no quarto e falar com o Pai em secreto. Lá
em Isaías 43, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Então, muitas das vezes, é necessário passar essa tempestade, mas ainda assim a palavra vem dizer que nada contigo acontecerá. Aleluia! Mas isso às vezes é necessário passar por essa tempestade. Às vezes a tempestade vem, não é porque muitas vezes você se encontra errado com Deus, mas sim porque você se dá mais para Deus. Muitas das vezes a tempestade também vem, não é porque você está em algo errado, é porque às vezes você tem que ser lapidado pelo fogo. Porque quanto mais você se dá, quanto mais você se entrega, mais lapidado você vai. E mais você vai querer. E mais você vai querer que o Deus seja glorificado. Essa palavra profética, ela me ardeu muito quando eu li. Eu conversando com a minha esposa, tentei mudar várias vezes em falar em algo diferente, mas não consegui. Tem que falar sobre isso. Mas aquilo, nós temos um Deus que não mostrou que não é possível andar sobre as águas. Que não é possível um milagre acontecer na sua vida. Não é possível que você entrar nessa porta hoje com uma vida de repente diferente e sair de uma outra forma. Hoje, pessoas vêm para a igreja e recebem dom de cantar, de louvar, de profetizar. Qual é o seu dom que você tem na casa de Deus? Qual é o dom que você tem? Faça isso em prol da obra da casa de Deus. A palavra de Deus fala que tem obras, mas tem poucos para trabalhar. E os discípulos, eles foram provados no fogo para a proclamação do Evangelho. E isso não é diferente para nós. Para que nós venhamos levar essa palavra adiante, que não fique só aqui na igreja. Para que essa mensagem ela venha chegar longe. Para que essa mensagem ela venha não só branquear o nosso coração a ser tocada, mas toda vez quando você falar dessa mensagem, assim como a neve desce e branquecia tudo aonde ela toca, essa mensagem ela vai ser dessa mesma forma aonde você for. Aleluia! Que as pessoas hoje elas vêm enxergar você diferente, não só para essa pessoa como você entrou aqui precisando, mas assim como aquela pessoa que anda, que vai lá, um homem, uma mulher de Deus. Como uma pessoa que pode prover conselhos, pode prover milagres, pode prover uma palavra de consolo, para que nós aqui na casa de Deus venhamos ser usados como muitos aqui já são. Amém, igreja? Amém. Até aqui. A pessoa que é bom, vou agora, Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em cima dessa palavra. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Tem uma pessoa na portaria para poder cuidar das costas da igreja. Desliga do teu problema agora. A mãe que deu a oração, pensa.
Qual que é o teu problema agora? Aonde é a sua tempestade? É na tua família, na tua saúde? Aonde é? Na tua casa? É no teu ego? É onde te afronta, no teu bolso? É no teu filho, na tua filha, no teu marido, naquela pessoa que você nem suporta mais dentro da tua casa? Se você pudesse ter um lugar para ficar agora, você ficaria só para não estar com ele. Mas Jesus está falando, ó, tem tudo no seu tempo. É o que? Uma depressão, um vazio, uma tristeza. É algo que não se piora, é algo que começa bem, daqui a pouco termina, e você não sabe nem explicar. Pode ser esse o teu problema, mas Jesus está falando, vem, que eu vou te ensinar a caminhar. Calma, sai. Eu vou te ensinar a caminhar em cima disso aí. E quando você achar que você vai afundar, eu com minha mão forte, eu pego pela tua e te levanto e te homem de pequena fé. Sai. Jesus, meu Pai, tu sabe que todos os momentos nós somos bombardeados, Senhor. Somos afrontados pelo nosso adversário, Senhor. Pai querido, Pai amado, às vezes é na família, às vezes é naquilo que a gente mais confia, Pai. Senhor da glória. Pai, muitas vezes nós achamos, Pai, que estamos num barco seguro. Aleluia, que o vento não vai trazer medo, não vai tirar a esperança. Mas de repente vem algo se apagando, vem um breu, vem uma escuridão. E a gente fala, cadê ele? Cadê o Senhor? Senhor da glória, você me trouxe para esse barco. E agora vem essa tempestade para tentar de alguma forma me naufragar. Mas vem aí Jesus falando, não temas, porque se ele vier, eu garanto. Meu Deus, que a gente Pai, flutuar sobre essa água, Jesus. Jesus, é coisa sobrenatural, Senhor da glória. Meu Pai, como é coisa sobrenatural, Senhor da glória. Meu Deus, não nos desampare no dia da angústia, Senhor, no dia da adversidade, da tribulação. Calamassai. Senhor da glória, pode ter gente torcendo no barquinho virar. Pode ter gente torcendo, Jesus. Mas prepara aqui, Senhor. O que não pode é eu achar, Senhor, que vai fundar. O que o outro pensa ou vai pensar não importa. O que importa é que o Senhor está comigo, Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Meu Pai, tu dá força, tu dá ânimo, tu dá alegria. Meu Pai, Senhor Jesus, acalma essa tempestade, Jesus. Porque precisamos prosseguir com essa obra. Vamos logo do outro lado, Jesus. Eu quero chegar do outro lado, Jesus. Eu quero, Senhor, contar, Senhor, que eu passei por esse vento, por essa adversidade, Senhor, deu vitória. Senhor Jesus, toma aqui os pedidos de orações, Senhor. Senhor Jesus, aonde tem vício, Senhor, aonde tem enfermidade, tem câncer, tem maconha, cocaína, álcool, Senhor, cigarro, Senhor, tristeza, Senhor Jesus, traumas, joga por terra, Senhor, porque estamos atravessando por uma outra margem. Estamos indo para o outro lado, Calaçai. Dá vitória. E quem crê, diga bem. Venha com Deus, a comunhão do Espírito, e tenha com o povo de Deus, não somente hoje, temos todos para sempre.